Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo eu vou trazer minhas atualizações de livros lidos, né? Vamos lá? Bom, gente, o último vídeo que teve aqui no canal já faz, eu acho que mais de um mês, né? Eu geralmente tenho feito essas atualizações mensais, então contando pra vocês aí quais foram os livros que eu li durante o mês. O mês passado foi um mês que eu li bastante. Esse mês já não foi tão produtivo em leitura, porque minha vida tá uma correria, né? Eu vou casar esse mês, eu vou me mudar este mês, então não tem sido tão fácil assim, mas ainda assim eu consegui tirar tempo ali pra fazer boas leituras. E eu acho que, apesar de eu ter feito aqui, pelo que eu estou vendo, 4 leituras, elas foram 4 leituras muito proveitosas, 5 porque tem uma em andamento, tá? E todas elas bem proveitosas, bem interessantes. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. O primeiro livro que eu li aqui no mês de abril, então, foi no Kindle, tá? E ele é aquele livro publicado pela Intrínseca, eu acho que já faz um pouquinho de tempo, que se chama Quem Era Ela? Eu vi esse livro porque... tá? Eu não conhecia ele, não sabia que ele era publicado pela Intrínseca, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem melhor, tá? Eu comecei a ler esse livro porque eu vi um teaser de um seriado sobre esse livro, e muito me interessa quando o seriado é baseado no livro, né? Eu sei que muitas das vezes o livro é milhões de vezes melhor que o filme, que o seriado, mas eu gosto de ler o livro primeiro e depois, em seguida, ver a adaptação pra dar imagens mais reais aos meus, né, devaneios ali na hora da leitura. Então eu comecei o mês lendo Quem Era Ela, que tem nota no Scooby 3.9 e eu dei para o livro 4 estrelas, tá? Então ficou bem parecido ali com os que os outros leitores deram de nota para esse livro. Esse livro aqui a gente vai ter... O que também me chamou muita atenção, porque eu gosto muito quando se entrelaçam histórias antigas com histórias atuais e que existe um mistério, né, por trás da história antiga e que influencia na história atual. Esse livro, sem dar spoilers, mais ou menos a sinopse para quem não conhece, tá? A gente vai ter aqui um arquiteto muito famoso, que ele construiu uma casa muito interessante, muito minimalista, e para você alugar essa casa, você tem que se encaixar em um padrão. E existe uma fila, uma lista de espera e de entrevistas para as pessoas poderem vir a alugar essa casa, né? Então, em ambas as situações, a gente acompanha uma menina no passado e uma mulher duas mulheres, né? Uma no passado e uma no presente, querendo alugar essa casa porque, apesar de ser uma casa muito grande, sofisticada, bonita, ela tem um preço muito acessível. Porque é como se fosse uma experiência para os moradores e o arquiteto quer justamente tirar proveito dessa experiência das pessoas que vão morar lá. Então o preço do aluguel é acessível. Porém, para você se enquadrar, né, no padrão de pessoa que possa alugar a casa, você tem que passar por uma rigorosa ali classificação, que é o arquiteto quem faz. Então você responde várias perguntas, você tem que falar sobre a sua vida pessoal, sobre as suas experiências, depois você tem um encontro pessoal com esse arquiteto e ele decide se você pode ou não vir alugar esta casa. Em ambas as situações do passado e do presente, as duas meninas, elas são qualificadas para alugar essa casa, que é uma casa muito minimalista e tecnológica, então ela tem um acesso todo computadorizado, né, onde você pode entrar na casa através com uma pulseira de reconhecimento, que isso hoje em dia já é bem comum, mas eu acredito que talvez na época que o livro foi escrito, né, que se eu não me engano ele é de 2014, 2015, já não era tão comum assim, né, enfim, era algo muito tecnológico, né. E a casa ela se adapta à sua rotina, então as luzes se acendem mais ou menos no horário que você acorda automaticamente, elas se apagam no horário que você costuma dormir, o chuveiro ele se adapta sozinho à temperatura do banho que você mais gosta, e todos os ambientes da casa eles vão te reconhecendo e se aperfeiçoando a você, assim como você vai se aperfeiçoando algumas rotinas da casa. Enfim, essa é a sinopse do livro. E é claro que existe um mistério por trás de tudo isso, porque a nossa personagem, mais do presente, vai ficar intrigada pela moradora antiga e o porquê ela não mora mais nessa casa que parece ser perfeita, né? Então ela começa ali a fazer uma investigação sobre o passado da menina anterior que alugou a casa e ela vai descobrir várias coisas muito interessantes. Então, assim, é um livro que você devora. Eu acho que eu li ele no Kindle em 24 horas, foi super rápido. É um livro muito instigante, com mistérios interessantes, com uma escrita fluida, tá?
todos os pontos amarradinhos. O plot tem um plot twist, tá? Não foi em si, assim, uma grande surpresa. Eu até no final comecei a desconfiar do plot twist, mas mesmo assim foi um plot twist muito válido e interessante. Eu adorei o livro mesmo, 4 estrelas pra mim é uma nota ótima, né? Geralmente quando eu dou 5 é o favorito, então 4 é tipo o livro perfeito sem eu ter favoritado, né? E são poucos os favoritos que eu tenho na vida. E logo em seguida eu assisti, então, a adaptação que tem pelo HBO. O nome da adaptação era Quem Era Ela também, se eu não me engano, tá? Então a adaptação, ela é muito fiel ao livro e você consegue vislumbrar melhor as personagens, a casa, o arquiteto e todas as questões ali por trás disso, tá? Então é um livro que sim, eu recomendo pra quem gosta de thriller psicológico. E o seriado eu acho que é um mini, né? Seriado, acho que ele tem 4 ou 5 episódios, você assiste rapidinho também, eu assisti em 2 dias, eu também recomendo assistir, que é bem interessante mesmo. Então, esse foi o primeiro livro que eu li no mês de abril. Depois, eu li outro thriller psicológico que se chama A Vida que Enterramos, do Alan Askins. Alan, é um homem, isso mesmo. Esse livro aqui eu comprei num Sebos há um tempo atrás, eu acho que no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, eu mostrei pra vocês que eu havia adquirido. Ele também é publicado pela Intrínseca, e a Intrínseca, gente, tem um monte de títulos antigos de thrillers psicológicos que eu não conhecia. Por exemplo, esse aqui, deixa eu até ver, mas esse livro aqui ele é de 2014, então ele já é um livro mais antigo, né? E eu não fazia ideia que esse livro existia, eu nunca tinha visto a Intrínseca falar sobre esse livro, né, nem ninguém falar sobre esse livro, e aí eu achei muito interessante quando eu encontrei no Sebos e resolvi comprar. Aqui a gente vai ter também um thriller, né, um mistério por trás. Ele é um livro bem interessante porque ele se passa no presente, mas também onde há uma investigação por parte de um estudante universitário de jornalismo de um crime que aconteceu em 1980. Então ele tem um trabalho da faculdade para fazer e nesse trabalho da faculdade ele precisa entrevistar alguém, fazer um perfil, montar um perfil de uma pessoa. Justo que esse nosso estudante aqui de jornalismo decide fazer um perfil de um assassino, né? Que hoje em dia até é muito comum, né? A Dark Side que o diga. Eles têm aí vários livros de perfis de criminosos, né? E é o que o nosso universitário jornalista decide fazer. Ele quer investigar e quer montar um perfil de um assassino que matou uma menina de... Deixa eu ver. Não diz aqui a idade dela, eu não recordo agora. Mas ela tinha aí seus 16 anos, tá? Ela foi encontrada morta e ela foi estuprada e parte do corpo dela foi queimado num galpão. Então, esse assassino hoje em dia, ele está recluso, né? Já há mais de 30 e poucos anos. E o nosso universitário jornalista vai entrevistá-lo para montar esse perfil aí, essa biografia sobre ele, Então, ao mesmo tempo que a gente acompanha a visão do assassino, a gente acompanha a visão do universitário, que começa a achar algumas pontas soltas nesse mistério, e aí começa a investigar por conta própria, né, a questão das pontas que não foram resolvidas no julgamento desse assassino. Então é muito interessante, muito mesmo. A gente acaba se aprofundando na vida de ambos, tanto do jornalista quanto do assassino, né? E é muito interessante. A gente também conhece um pouco mais sobre a vítima, que se chama Cristal aqui, na época que ela foi assassinada e tal. E eu acho que esse livro aqui daria um ótimo filme. Eu consegui vislumbrar muito bem um filme nele, sabe? Muito interessante, gostei bastante. Esse aqui eu dei 5 estrelas, eu não favoritei, mas eu dei 5 estrelas, foi uma experiência muito bacana e eu li esse livro também muito rápido. Em seguida eu li um livro que estava na minha estante fazia muito tempo, que por coincidência também é publicado pela Intrínseca, que é outro livro que eu nunca tinha ouvido falar até eu adquirir ele, né? E também não ouvia ninguém falar e nunca ouvi ninguém falar que leu este livro, né? Até eu entrar no Scooby e ver as resenhas sobre eles, tá? Ele se chama Bela Maldade e ele é da Rebecca James. Ele é um thriller psicológico e aqui tem um blurbzinho que diz assim: a amizade pode ser mortal. Então ele é um livro muito bonitinho, ele é um pouquinho menor, se vocês forem observar, do que os outros livros, ó, estão vendo? Mas ele tem uma capa toda brilhosinha e tal, e ele é um livro curtinho, rápido de ler, tá? E eu tinha bastante interesse em ler este livro, mas eu sabia que ele estava mais aí para um thriller teenager do que para um thriller psicológico adulto. Mas foi bem interessante também a experiência. Esse aqui eu dei 3 estrelas para ele, tá? E ele foi um livro que ele foi publicado pela Intrínseca em 2010, ó, esse já é bem mais antigo, viu?
Então, acabei lendo ele. E aqui a gente vai conhecer a vida de uma menina que tem um passado do qual ela tenta dar uma escondida. Essas coisas são um pouquinho clichês, né? Ela se muda para uma cidade nova, tentando incorporar uma nova personalidade. Ela tem uma história trágica do passado que envolve a família, tem lá seus traumas. E ela acaba entrando aí para um colégio, onde a menina mais popular do colégio decide se tornar amiga dela e ela não consegue entender por quê. Na verdade, ela até consegue entender por quê, porque na antiga escola dela, ela também era a menina mais popular do colégio, até que, né, muitas tragédias aconteceram na vida dela. E ela vem, então, estudar nesse novo lugar, nessa nova cidade, sendo bem mais discreta, porque ela acha que se ela for discreta, ninguém vai saber quem ela é. Mas a menina mais popular da escola já se interessa por ela logo de cara. E as duas acabam se tornando melhores amigas. E aí elas começam a fazer tudo juntas. Ir à balada juntas, beber juntas, enfim, assistir filmes, ter os mesmos amigos em comuns. E coisas muito estranhas começam a acontecer, né? E a gente começa a ter ali também um paralelo de recordações da nossa personagem principal, que se chama, eu não recordo nunca o nome das personagens, mas é a Catherine, a Cat, e ela vira amiga da Alice. A gente começa a ter um vislumbre da Catherine, da vida anterior dela, antes dela vir para essa nova cidade e descobrir o que aconteceu com ela, por que ela quis se mudar, enfim, tudo que permeia a amizade das duas e que ligação as duas têm. Então, é bem interessante, tá? Como eu disse, é um thriller um pouco mais teen, né? Mas que vale a pena ser lido, foi bem interessante, uma experiência legal e eu amo esta capa, ele é um livro muito bonitinho. Então é isso, eu dei 3 estrelas, mas no Scooby ele tem... Vamos ver qual é a nota dele. Eu esqueci de dizer a nota dos outros, né? Ele tem 3.9, ó, quase um 4, eu fiquei abaixo da média, então eu dei um 3. E deixa eu falar pra vocês, A Vida que Enterramos... que é esse aqui que eu dei 5 estrelas, que eu falei agora pra vocês, a nota dele no Scooby é 4.2, o que é uma nota bem boa, né? Então, vocês viram, né? Vale a pena ler. Tá? Então, beleza. Aí, logo em seguida, eu li um livro que eu adquiri no Sebo semana passada, que se chama Sombras de Outubro, que muitos de vocês já devem ter visto e ouvido falar deste livro. Ele é publicado pela Suma aqui no Brasil já faz um bom tempo, mas ele entrou em voga novamente, né? A Suma fez aí um marketing bem forte em cima dele, porque o Netflix decidiu lançar um seriado sobre este livro aqui que se chama O Homem das Castanhas. Então ele é um thriller psicológico bem pesado, tá? Aqui a gente tem um serial killer que mata mulheres, né? E então a gente entra, mergulha de cabeça na investigação criminal mesmo, de peritos forenses, de detetives. A gente conhece ali alguns personagens que estão investigando este Homem das Castanhas, esse serial killer, e a gente tenta ligar os pontos para identificar o que as vítimas têm em comum umas com as outras, tá? E a gente vai ao passo que os detetives, os detetives forenses e os detetives policiais vão descobrindo, a gente também vai descobrindo e ligando os pontos. O plot twist deste livro aqui me pegou muito desprevenida, eu não imaginava, tá? Realmente foi muito bom. É muito bom quando você não faz ideia do que vai acontecer e quando acontece você pensa, caraca, como é que eu não percebi isso antes, sabe? Eu gosto desse tipo de livro aqui. Ele é um livro bem grossinho e eu li ele muito rápido, gente. Esse aqui foi um dos livros que eu adquiri no Sebos e que tava na minha wishlist da Amazon, tá? E ele realmente é muito, muito bom. Terminei ele, 5 estrelas, favoritadíssimo, e agora eu estou assistindo o seriado no Netflix que se chama O Homem das Castanhas. Eu estou, acho que no 3º episódio. Ele não é um seriado muito longo, então é bem tranquilo de assistir ele também. E a nota dele no Scooby é 4.4, uma nota excelente, o que vocês podem perceber, super indico. Leiam este livro, ele é fantástico, tá? Ele é o tipo de thriller que eu realmente gosto. Se eu tivesse um exemplar de um thriller aqui na prateleira pra pegar, assim, dizer pra vocês, é esse tipo de thriller que eu gosto, Sombras de Outubro é o thriller perfeito, por isso que eu favoritei ele. Então, super indico tanto o seriado, que ainda está na metade, quanto o livro. Agora, pra deixar esse vídeo mais curtinho, gente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando, tá, os meus livros novos que eu adquiri no Sebos. Eu vou separar este vídeo em 2, mas os 2 vão ao ar hoje. Não se esqueça
esqueçam de me seguir no meu Instagram pessoal. Lá eu sempre comento todos os livros que eu estou lendo na íntegra, tá? Tô sempre postando as novidades dos livros atuais que eu estou lendo. Ah, inclusive, tá? Esqueci de falar, calma aí. No momento eu estou lendo esse livro aqui, que também é um thriller psicológico, tá? Que também tava na minha wishlist da Amazon e que eu também comprei no Sebos, que se chama Não Acorde o Passado, da Lisa Jackson, que ela é uma autora best-seller do New York Times, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele agora no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os livros que eu comprei no Sebos, beleza? Então me sigam no Instagram, Duda Caroline, tá? Pra acompanhar tudo que eu tô lendo no momento. E eu também dou sempre uma pintadinha lá de resenha e tal. E é isso, e acompanhe agora em seguida o próximo vídeo dos meus livros novos que eu adquiri no Sebos. Beijos, me sigam no YouTube também.